Olá, ferinhas da Turma Urso, professora Esté aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco da nossa língua, como a gente está vendo só sobre revisões relacionadas aos conteúdos que já foram aplicados. E a gente hoje vai voltar a falar sobre verbos, como eu disse no último vídeo. Os verbos eles têm umas características diferentes daquelas outras classes, né, variáveis. Então, nós vemos, né, substantivo, adjetivo, pronome e numeral. E hoje a gente vai ver sobre verbos. Então, nós vimos que os verbos eles têm umas flexões diferentes. Por quê? Lá nós vimos que se flexionam em gênero, em número e grau determinadas palavras. E o verbo ele tem outras flexões além daquelas das nossas classes nominais, tá ok? Então, ele vai ter flexão além de número, né, singular, plural, a gente vai ter flexões de modo, né, que nós sabemos que são 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O que o modo indicativo faz? Ele vai expressar ações certas, né? Então, vão ser fatos certos ou no pretérito, ou no presente, ou no futuro. Então, acordei cedo, uma certeza, mas algo que já ocorreu. Acordo cedo, uma certeza no presente. Acordarei cedo amanhã. É uma certeza de algo que ainda vai ocorrer. Então, o indicativo, ele indica o fato certo. Eu tenho um modo subjuntivo, que já não é a certeza, vai ser a dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. Então, se não tiver nada para fazer, acordarei cedo, tá ok? Eu tenho o imperativo, que é aquele modo que indica uma ordem, né? Que indica um conselho para alguém. Então, estude muito. Então, é um conselho, tá ok? Para que você atinja um objetivo. Eu posso ter também a voz, que são as flexões diferentes, tá ok? Das classes nominais. Eu tenho a voz que pode ser ativa ou passiva. O que é uma voz ativa? A voz ativa a gente se refere ao sujeito. Então, se o sujeito ele pratica diretamente a ação, eu tenho a voz ativa, tá ok? Então, o livro, eu li o livro. E aí, eu, sujeito, estou praticando a ação de ler diretamente voz ativa. Se eu passar para a voz passiva, o sujeito ele não pratica mais ação. O sujeito ele sofre ação. Então, é chamado de um sujeito paciente. Então, o livro foi lido por mim. O livro agora é o sujeito. Só que o livro não lê, ele foi lido. Quem pratica a ação, que sou eu, continua sendo eu, mas agora está em forma de agente da voz passiva. Então, provavelmente vocês viram essa função sintática, ok? Lá no estudo dos termos integrantes da oração, tá ok? Então, a gente tem esses tipos de flexões, tá? A flexão que a gente já viu lá nas classes nominais, número e pessoa. E aí, como se vai flexionar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então, todos os verbos, né, que são aqueles que indicam ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, que é aquilo que a gente sempre ouve falar desde sempre, né, pode se flexionar em número e pessoa, tá? Primeira, segunda e terceira. Essas pessoas vão acompanhar aquelas pessoas pronominais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vai acompanhar essa pessoa fazendo a concordância adequada, né? Eu estudo muito. E aí, eu, primeira pessoa do singular, o verbo vai concordar com essa primeira pessoa do singular. Tá ok? Estudo muito. E aí, vai acompanhar essas pessoas do discurso e vai relacionar com o seu número também. Então, é uma outra forma de se flexionar os verbos, tá ok? E aí, nós temos os tempos, né? Presente, pretérito e futuro. E aí, como a gente vai relacionar esse tempo, né? Presente é um fato que ocorre no momento que eu estou falando, um fato que ocorre simultâneo, né, à fala. E aí, nós temos o presente, vamos analisar os verbos no modo indicativo. Eu tenho o presente, que é no momento que eu falo. E aí, passando para o pretérito, né? E aí, do indicativo, nós temos 3 pretéritos, né? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito.
Agora, professora, por que tem essas divisões de pretéritos? É todo passado? Por que tem essas divisões? Né? Eu tenho o pretérito perfeito, que vai indicar um fato que ocorreu no passado, já acabado, concluído, sem alteração, sem mudanças nenhuma. Por isso que é perfeita, uma ação concluída é acabada, perfeita, tá? Eu tenho o pretérito imperfeito, que é uma ação também passada, mas que é uma ação que não houve continuidade. Então, se eu falar, eu estudei ontem, acabou a ação, concluída. Agora, o pretérito imperfeito é uma ação que é acabada, que é inacabada. Então, se eu falava, eu estudava quando a luz acabou. E aí, enquanto eu estudava, ocorreu esse fato da luz ter acabado, e foi uma ação que não teve conclusão, por isso que ela é imperfeita. Eu posso ter, né, uma ação que não continua, né, ocorreu no passado e que hoje em dia ela não continua. Tanto essas duas formas de se pensar no pretérito imperfeito, leva em consideração essa ação inacabada, tá? Então, por exemplo, corria todas as manhãs. Toda vez que eu falo corria todas as manhãs, indica que eu não corro mais. Então, foi uma ação que ela não teve continuidade. Por isso que ela é imperfeita. Ou ela foi interrompida, ou ela não teve continuidade. Tá ok? Eu posso ter um mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é um tempo que a gente quase não utiliza. Né? Quem lê a Bíblia, né, a versão antiga, a gente tem o pretérito mais que perfeito em alguns casos, porque é uma ação anterior. Então, eu tenho duas ações no pretérito, sendo que uma ocorreu primeiro, então ela é mais antiga, junto com uma que ocorreu depois. Então, eu vou ter o pretérito perfeito mais o pretérito imperfeito. O que ocorreu primeiro? Eu uso o pretérito mais que perfeito, que é aquela forma de orar, né? Orar, átono, né? Estudara, né? Quando choveu. E aí eu tenho essas junções desses dois tempos, um tempo anterior ao outro. A ação que ocorreu primeiro vai ser o mais que perfeito. E a que vier depois vai ser a ação perfeita. Tá ok? Então, os três tempos do indicativo para o pretérito. E eu tenho dois tempos para o futuro, do presente e do pretérito. E aí, como isso vai ocorrer? Futuro do presente é uma ação que eu tenho certeza de que vai ocorrer. Então, passarei no concurso. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer, inclusive com vocês também. Passarei no concurso. E aí, o momento que eu estou falando, que é o presente, é um fato que eu considero como certo de ocorrer no futuro. Então, passarei no concurso. Beleza, a terminação vai ser essa, arei, tá? Para primeira conjugação. E aí, eu tenho o futuro do pretérito, mas como algo vai ser o futuro de um passado? Porque esse tempo vai depender de algo no subjuntivo. A gente já viu que o modo subjuntivo indica uma hipótese, uma possibilidade, uma incerteza. Então, passaria no concurso se me dedicasse mais. Então, toda vez que a gente colocar passaria, esse iria, que indica, né, o futuro do pretérito, ele vai depender de uma condição no passado que indica pelo pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, passaria no concurso. Se, toda vez que eu falo isso, né, estudaria se, né, cantaria se, toda vez vai depender de uma ação no pretérito imperfeito do subjuntivo para essa ação ocorrer no futuro, tá ok? Então, são as três formas. E as formas do subjuntivo, né? Como é que eu vou colocar o subjuntivo? É o modo da possibilidade e como ele vai ser indicado, né? Para presente, eu utilizo conjunções que vão indicar esse presente, né? Que vão ser o quê? Então, que eu passe no concurso. É um desejo de quem está falando, que eu passe no concurso. Então, utilizo o que para ajudar a minha conjugação? Se for pretérito, é aquele se, né? Se eu estudasse, passaria no concurso. E aí a gente tem essa junção dos dois tempos, é um tempo composto, tá? Futuro do pretérito mais o pretérito imperfeito do subjuntivo. E
O futuro, a gente utiliza o quando. Quando eu levar a sério, passarei no concurso. E aí é uma possibilidade também que vai utilizar o futuro do presente. Quando eu estudar, passarei. E aí a gente tem essa junção dos dois tempos, tá ok? Então a gente viu aí todos os tempos do subjuntivo e do indicativo, tá ok? Os verbos, né? Ação, estado, mudança de estado, fenômenos da natureza, eles são divididos em conjugações. O que vai determinar a conjugação? A sua vogal temática. Lá na estrutura de palavras, né, nós vemos que as palavras são compostas por radical, mais vogal temática, né, e as suas desinências. E aí o verbo, ele tem o radical, que é aquela parte que vai se repetir em todas as formas verbais, em todos os tempos, em todos os modos. Há verbos que sofrem pequenas alterações, né? E tem verbos que sofrem grandes alterações nos seus radicais, né? E aí nós temos esses verbos que mantêm o radical. E logo após o radical a gente tem uma vogal. Então a gente joga para o infinitivo. O infinitivo é aquela forma não conjugada. Então o verbo falar. Eu tiro o R do infinitivo e o que vem antes desse R, o A, que é a vogal temática. A vogal temática vai indicar a conjugação. Verbos de primeira conjugação, vogal temática A. Verbos de segunda conjugação, vogais temáticas E ou O. Qual é o verbo que tem O? É o verbo por e as suas variações, né? Propor, supor, compor e por aí vai. São verbos que derivam do verbo por. Eles são de segunda conjugação, por uma questão lá do latim, que foi variando até chegar ao verbo por, tá ok? E verbos de terceira são os verbos que terminam em ir, sair, partir e por aí vai, tá ok? São os verbos com as suas conjugações. E o que vem depois são as desinências. Então, eu tenho desinência de infinitivo, que é para R, eu tenho desinência de gerúndio, que é o NDO, e eu tenho desinência para o particípio, que é o DO. Essas formas infinitivo, gerúndio e particípio são formas que o verbo não é conjugado. Eu não posso dizer que ele pertence a uma pessoa ou que ele pertence a um determinado número, tá? São formas nominais do verbo porque eles podem assumir funções de nomes, substantivos e adjetivos ou advérbios e por aí vai, tá ok? E as desinências, que podem ser de número e pessoa, que aí vai determinar se o verbo é da primeira, segunda ou terceira, do singular ou do plural, ou de modo e tempo, né? Infinitivo, subjuntivo, indicativo, imperativo, tá ok? E tempo, pretérito, futuro ou presente. Então, são as formas aí verbais explicadas, né? Com todas as suas flexões verbais. Então, gente, vamos fazer, né? Praticar os exercícios e ir atentando que as provas estão chegando. Então, vamos lá correr atrás para a aprovação ser certa, tá? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.